O Evangelho de João termina no capítulo 20, versículo 31. Essa é, na verdade, esse é o fim do Evangelho. Ele começou dizendo que aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E ao longo do Evangelho ele apresenta o Senhor Jesus como Deus e homem, o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus. E agora, quando termina o capítulo 20, ele dá por encerrado, vamos chamar assim, por encerrada a missão deste Evangelho que João escreveu. Versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse sendo o objetivo do Evangelho, apresentar a Cristo, então ele termina a sua missão aqui, nesse versículo. Porém, existe mais um capítulo, que é o 21. E aí nós temos algo de caráter profético. Porque no capítulo 21, no versículo 14, diz que era já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. A primeira vez que ele se manifesta é no capítulo 20 de João, versículo 19. Obviamente ele aparece primeiro a Maria Madalena, mas a manifestação aos seus discípulos reunidos que estavam num cômodo com as portas fechadas, no versículo 19 diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Essa primeira manifestação nos fala do Senhor se manifestando para a igreja, que é o momento em que nós veremos o Senhor, pode ser a qualquer momento, para estarmos para sempre com Ele. A segunda manifestação é no versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Esse Tomé representa o remanescente judeu que irá ver aquele que eles traspassaram. A ênfase aqui é toda dada nas marcas das mãos e do lado, e foi o que os judeus fizeram com o Senhor. E esse remanescente então vai chorar. Em Zacarias fala isso, Zacarias 12, versículo 10, versículo 9: e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale de Megidom. E a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, e assim vai. O Senhor será reconhecido, então, pelos seus, quando Ele vier para reinar. E a terceira aparição do Senhor, a manifestação do Senhor ressuscitado, é essa agora do capítulo 21, que é uma figura do milênio.
Por quê? Porque ele vai prover tudo o que os seus necessitam no milênio. Embora eles, no milênio, vão trabalhar, vão pescar, vão plantar, vão fazer tudo, mas no final eles vão ver que é o Senhor quem está provendo. É interessante nós vermos que eles estavam pescando e não estavam pegando nada. E quando o Senhor vem e fala para eles o modo que eles deviam fazer, eles pescam muito. Mas aqueles peixes que eles pegam, as redes ficam cheias, né? No versículo 6, ele lhes disse, no capítulo 21 de João, versículo 6, ele lhes disse: lançai a rede para a banda da direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, lançou-se ao mar. E no versículo 8, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Apesar deles terem pescado, não foi o pescado deles que eles comeram, mas o Senhor já tinha preparado para eles brasas, peixe e pão. E essa vai ser a provisão do Senhor no milênio. Nós vemos que essa pesca, ela é perfeita, né? Se a gente comparar com uma outra pesca que acontece em Lucas 5, lá não é tão perfeita assim. Porque Lucas nos fala da terra. E ainda que o Senhor pudesse agir de forma milagrosa aqui para com seus discípulos, as coisas nem sempre eram totalmente perfeitas. Lucas capítulo 5, versículo 5. Isso acontece antes da ressurreição do Senhor. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E quando a gente vem no nosso capítulo agora, de João 21, versículo 6, no final do versículo, eles lançam a rede, lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Mas aqui não fala que ela estava se rompendo, e não fala que o barco ia quase a pique, porque agora é uma condição perfeita no milênio. Existe uma grande porção desse capítulo que é dedicada à restauração de Pedro. E nós vemos que Pedro, ele tinha sido chamado pelo Senhor, no começo do evangelho, de todos os outros evangelhos também. O Senhor havia mudado o nome dele, Simão, passou a chamar Pedro, e o Senhor disse a ele que o Senhor faria dele e dos outros discípulos pescadores de homens. E eles largaram suas redes, lá no começo dos evangelhos, e seguiram o Senhor para pescar homens. Mas aqui nós vemos um Pedro bastante cabisbaixo, né? Bastante diferente. Ele falhou, miseravelmente ele falhou, negando o Senhor. Nos outros evangelhos isso é mais patente. No evangelho de Lucas, o Senhor até olha para ele chora amargamente, arrependido de ter negado o Senhor. 3 vezes ele negou o Senhor. E um sentimento que é até bastante apropriado, né, se a gente for falar assim, daquele que desaponta o Senhor, é também considerar-se inapto para o seu chamado. O Senhor havia chamado Pedro. Pedro foi. Pedro falhou. E o que Pedro faz? Ele volta à sua vida de antes. É como se ele falasse assim: bom, eu não sirvo para isso. Eu já mostrei que eu não sirvo para isso. Eu vou voltar a pescar. Ao fazer isso, ele leva outros consigo, né? Não que ele tenha
deliberadamente levado os outros, mas os outros seguem o seu exemplo, porque Pedro tinha uma posição forte entre os discípulos, até pelo seu tipo, pelo seu caráter, né, pela sua maneira de ser. No versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Aqui nos fala também de toda a frustração que há no cristão que decide voltar ao seu velho modo de vida, né? Ele não vai conseguir nada. Ele não vai pescar coisa alguma. Mas aí nós temos o Senhor aqui intercedendo, porque o Senhor estava aqui também para restaurar Pedro. E se Pedro havia negado o Senhor 3 vezes, se Pedro havia se aquecido nas brasas preparadas pelos inimigos do Senhor, e se Pedro havia se sentado na companhia dos ímpios, enquanto o seu Senhor era julgado, aqui nós vemos um Pedro que ele vai se aquecer nas brasas que o Senhor prepara para ele. Ele vai se sentar junto com os seus irmãos agora, os outros discípulos, aqueles que são seus amigos, né, em Cristo, e ele vai ser testado 3 vezes pelo Senhor. Da outra vez ele negou 3 vezes, agora ele vai ser testado 3 vezes. E é interessante nós vemos que a sua disposição a disposição de Pedro era também de uma restauração para com o Senhor. Nós temos dois tipos de caracteres aqui, né? Um é João, e João, que é o autor do Evangelho, é interessante ele falar assim, o discípulo a quem Jesus amava. Ele fala isso numa outra passagem, acho que é João 13, se não me engano. Ele fala o discípulo a quem Jesus amava. E aqui ele fala de novo no versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava. É ele, né? É João, é o próprio João falando isso. Mas eu pergunto, como é que João sabia que Jesus o amava? Ele sabia. E esse é um sentimento que eu acho que todo cristão deveria ter, de poder dizer, o Senhor me ama. João não fala, eu sou discípulo que ama a Jesus. Não. Pedro tinha esse impulso, né? Quando o Senhor Jesus falou que ia ser morto, e que muitos iam negá-lo, ele fala assim, eu não negarei, né? Ele fala, eu estou pronto a dar minha vida. É a confiança própria. João não mostra um pingo de confiança própria, mas ele mostra que ele sabe que o Senhor o ama. João é aquele que discerne o amor do Senhor e corresponde a esse amor. O amor não parte dele, o amor vem do Senhor e ele corresponde a esse amor. Tanto é que esse discernimento dá a ele a oportunidade de ser o primeiro a identificar que era o Senhor. Isso nos fala de comunhão. No versículo 7, então, aquele discípulo, porque no versículo anterior, eles não reconheceram, no versículo 4, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Versículo 7, então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Esse é o discernimento, é o discernimento que vem do amor, reconhecer que é o Senhor. E uma vez reconhecido que é o Senhor, o que Pedro faz? Pedro pula do barco e sai nadando em direção contrária? Não. Pedro também sabia que o Senhor o amava. Então ele pula do barco e sai nadando na direção do Senhor. Esse que um dia se prostrou diante do Senhor, quando o Senhor o chamou, eu acho que é depois até daquela pesca, né? Que ele se prostra aos pés do Senhor e fala assim, afasta-te de mim, que eu sou pecador. Mas ele fala isso agarrado aos pés do Senhor. Ou seja, ele não queria que o Senhor se afastasse dele. A gente pode até olhar isso, talvez seja em... É Lucas 5, né? É Lucas 5, 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Ué, então por que ele não correu do Senhor para longe de Jesus? Não. Porque ele sabe onde encontrar perdão, onde ele encontrar consolo, onde encontrar cuidado, né?
que é aos pés do Senhor. Ele se prostra aos pés do Senhor, reconhecendo o seu pecado. E aqui ele sabe que falhou. Ele sabe que falhou, mas o que ele faz? Pula do barco e foge? Não. Ele pula do barco em direção ao Senhor. Nós falhamos. E o que nós fazemos quando nós falhamos? Nós vamos fugir do Senhor, nos esconder do Senhor, abandonar as coisas de Deus? Não. Nós vamos fugir para o Senhor. Esse é o único abrigo seguro, inclusive quando nós falhamos tão miseravelmente quanto Pedro falhou. E ele então nada em direção, lança-se ao mar, vai nadando em direção ao Senhor, e o Senhor vai cuidar dele, vai alimentá-lo. Depois que está bem alimentado, no versículo 15, e depois de terem jantado, o Senhor não pega Pedro faminto e fala, agora nós vamos conversar aquele problema lá que você fez, aquilo que você fez, coisa feia. Não. Ele alimenta Pedro. Ele aquece Pedro. Ele faz companhia a Pedro. Isso é o amor. Aí então ele vai agora resolver o problema de Pedro. Porque Pedro estava se sentindo um trapo. E quando o Senhor fala para Pedro no versículo 15, infelizmente a nossa tradução não faz jus aqui a esse diálogo, porque ela usa o verbo amar de um jeito só. E no original tem duas palavras aqui diferentes. Quando João fala, então aquele discípulo a quem Jesus amava, esse amar aí é ágape, é o amor de Deus. É o amor mais perfeito que pode existir, o amor de Deus. Mas quando o Senhor vai falar no versículo 15, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ele não o chama de Pedro. Ele o chama pelo seu velho nome, o seu nome antes do seu chamado a seguir a Jesus. Porque era assim que Pedro estava se sentindo. Ele se sentia como quem voltou na estaca zero, como a gente fala. Pedro estava se sentindo na estaca zero. Simão, filho de Jonas, amas-me? Aqui o Senhor usa a palavra ágape. Amas-me com o amor de Deus? Seria mais ou menos essa pergunta. E ele compara aos outros, mais do que estes, porque Pedro queria ser o melhor. Pedro estava querendo sempre sair na frente, Pedro queria sempre se destacar. Então ele faz isso, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, mas esse amo aqui não é o amor ágape, a palavra aqui é o filéu, que é uma palavra mais no sentido de gostar, como a gente gosta de amigos. A gente ama um amigo no sentido de gostar. Então, em português, aqui seria mais ou menos o Senhor perguntando, amas-me? E ele respondendo, sim, eu gosto de ti. Não foi isso que o Senhor perguntou para ele. Mas o diálogo continua. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Outra vez. Ele agora usa o verbo, a palavra grega ágape, amor de Deus. Mas aqui ele já não compara mais com os outros discípulos. Ele não fala, amas-me mais do que a esse. Não, ele só fala, amas-me. Agora o assunto é com Pedro. Até onde ele vai agora mexer no interior de Pedro? Amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que gosto de ti. É a resposta de Pedro. Ele não fala, tu sabes que te amo. Apesar da nossa tradução aqui falhar nesse sentido. Porque aqui ele usa filéu outra vez. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas. E agora é a vez do Senhor perguntar, gostas de mim? Agora o Senhor usa a mesma palavra que Pedro usava. O Senhor, vamos dizer assim, desce o nível do amor. Porque era nesse nível de amor que Pedro estava insistindo. Que era a relação que ele achava, que era a única que ele achava que tinha direito de ter com o Senhor. Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que gosto de ti. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Ao mesmo tempo que Pedro não assume ainda que ele ama o Senhor com amor, que é aquele amor de 1 João também, né, com o amor ágape, mas Pedro ainda assim reconhece a divindade de Cristo
e a onisciência de Cristo. Porque ele fala, tu sabes tudo. É como se ele falasse, Senhor, olha aqui dentro, o Senhor vai encontrar um cisquinho, uma poeirinha de amor. Tu sabes tudo, tu vais encontrar. Ele confia na onisciência de Cristo, não no seu amor por Cristo. E o Senhor mais uma vez fala agora, apacenta as minhas ovelhas. Ele fala, uma vez ele fala apacenta, também tem uma diferença, eu não sei qual versículo, eles traduziram tudo igual, porque eu sei que duas vezes ele fala, uma vez ele fala apacenta e duas vezes ele fala alimenta, pela palavra original. Mas aqui ele coloca Pedro então, ele restaura Pedro. E Pedro vai se sentir restaurado e vai se reconhecer restaurado na sua primeira epístola. A gente vai lá em 1 Pedro, nós vemos que ele agarrou isso. Ele não pensou, não, eu não tenho mais jeito para isso. Eu não sirvo mais para apacentar coisa alguma. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5 de 1 Pedro, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Esse apacentai aqui e esse presbítero que ele fala aqui, é no sentido de pastor, mas não do dom de pastor, e sim do ofício daquele que cuida das ovelhas, mas não são suas ovelhas. É o rebanho de Deus. E isso é uma característica interessante a gente prestar atenção, porque muitos homens acabam apacentando aquilo que eles acham ser suas próprias ovelhas. Mas nós não temos ovelhas. O Senhor tem ovelhas. E o rebanho é de Deus. E Pedro então assume ou abraça completamente essa restauração que o Senhor lhe dá nesse capítulo aqui de João, no último capítulo de João. Lucas 24, ele fala que aparentemente, não comenta, que aparentemente Pedro teve duas restaurações. E eu estava pensando nisso também, a respeito da comunhão com o Senhor. Uma restauração, quando Lucas 24, 34 fala assim, os quais diziam, aqui está falando lá dos dois discípulos que foram a Emaús, e eles voltam, e depois os outros falam para ele, os quais diziam no versículo 34 de Lucas 24, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Em 1 Coríntios 15, também, quando Paulo está escrevendo, ele fala assim, versículo 5 fala, e foi visto por Cefas, que é o Pedro, e depois pelos 12. Agora ele estava aparecendo, né? Então, estou tocando nesse assunto porque foi necessário haver uma restauração, a impressão que eu tenho é essa, particular com Pedro, algo entre Pedro e o Senhor. E depois, nessa passagem que nós estamos lendo aqui, em João 21, é uma restauração pública de Pedro. Necessária foi, porque tudo que o Senhor faz é necessário. Então eu estava pensando também nessa comunhão com o Senhor. Antes disso, em relação, esses dias a gente estava lendo em Piracicaba, Gênesis, e falando de José. E os irmãos venderam José, que é uma figura do Senhor também. Os irmãos venderam José, iam matar José, mas depois lançaram ele num poço sem água, depois venderam José. José vai, no fim ele, por uma acusação falsa, é preso. Isso, mas depois
a gente vê que Deus usou todos esses caminhos com José para depois José ser glorificado no Egito, casar com uma gentia, ter 2 filhos, Efraim e Manassés, que é uma figura do Senhor também, num certo sentido, tendo a igreja. Mas quando ele é revelado o sonho, ele revela o sonho de Faraó. Faraó coloca o segundo como o segundo homem em todo o Egito, por causa da fome que viria, e por causa dessa fome os irmãos José vêm até o Egito para comprar comida, e depois ele faz tudo a história é conhecida, mas está em Gênesis 44 até o final. É bem interessante ver como Deus usa em seu governo, o que ele faz. E uma coisa particular, quando José se revela aos seus irmãos, eu queria até ler Gênesis 45, porque ali em João eles estão, por assim dizer, eles tinham pescado a noite inteira, não tinham comido nada, não tinha nada para comer, não tinham pegado nada. E João 45, ele está se revelando aos seus irmãos. Gênesis 45, 10. Ele está falando aos seus irmãos: e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim. Estou relacionando a comunhão, tá? Tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza. E isso vai acontecer mais tarde também, quando morre Jacó. Eles pensam assim: agora José vai tratar com a gente de novo, os irmãos de Jacó. E José fala uma coisa semelhante também. Em Gênesis capítulo 50, ele fala, Gênesis 50: e vós não temais, porque porventura, dizendo 50:19, e José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles. Aqui ele está se revelando e reafirmando que eles não fariam nada, que ele, José, não faria nada contra os seus irmãos, que tinham feito tudo o que eles tinham feito com ele. E num certo aspecto, o Senhor Jesus também vai fazer isso, mesmo com o remanescente, como foi colocado no começo. E aqui o Senhor Jesus está diante daquele que tinha negado, já tinha falado com ele, agora publicamente ele está restaurando Pedro, e antes ele está alimentando, porque vai alimentar, porque ele fala assim, João 21, versículo 5, como nós já lemos: disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Depois eles vão ter coisa para comer. Eu estava pensando assim, longe do Senhor nós vamos passar fome. Longe do Senhor, por mais aparência que tenha de comunhão, nós vamos viver uma vida miserável e faminta. Mas próximo do Senhor, como José fala, te sustentarei. É só na presença do Senhor, assim como ele vai fazer, creio eu, com o remanescente, com Israel já restaurado, como ele fez aqui, como ele faz conosco enquanto igreja, apesar de toda a nossa fraqueza, porque e ruína, né, se nós olharmos em que ruína nós nos encontramos enquanto igreja, em que fraqueza nos encontramos, é nítido.
Então, mas há uma maneira de ser sustentado. Então eu estava pensando em relação a isso, sabe, em comunhão. Se houver a necessidade de uma restauração individual, só com ele faz. Se for necessário uma restauração pública, ele faz. Ele é assim que ele trata conosco. E depois coloca, como Pedro tinha esse caráter, né? Queira ou não, Pedro tinha essa liderança. É a pessoa que o Senhor determinou mesmo para, o Mário leu lá, para apacentar as suas ovelhas. Primeiro ele fala cordeiros, né? Depois as duas vezes ele menciona ovelhas. Cordeiros em sentido diminutivo, né? A palavra diminutiva ali. Então, temos nossas responsabilidades, nos encontramos na nossa fraqueza, mas na presença do Senhor é o que nós temos aprendido, ouvido muitas vezes aqui, graças a Deus, é que na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, sabe, independência e obediência, é que nós vamos ser alimentados e encorajados a caminhar, a seguir com os nossos olhos elevados, né? Assim como Pedro agora teria grandes responsabilidades também, não só ele, né? Então eu estava pensando nesse aspecto também de comunhão com o Senhor, essa pessoa mais uma vez aqui restaurada. E depois João vai terminar esse livro dizendo no versículo 24, João 21, versículo 24, este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. Não era alguém que tinha ouvido falar, era alguém que tinha testificado. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e daí a gente começa a pensar, criação, tudo que o Senhor fez. Eu estava pensando como no andar do Senhor, sabe, Ele com o Pai, o desejo de fazer a vontade daquele que o tinha enviado. Tudo que hoje nós podemos falar assim, né, com H maiúsculo, tudo que esse homem fez, João está escrevendo assim, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. E só podia encerrar o livro, penso eu, com essa palavra, amém, né? Porque a grandeza do que esse apóstolo está escrevendo, que foge da nossa compreensão, vai além da nossa compreensão, mas como nós temos o Espírito Santo por graça, habitando em nós e entre nós podemos vislumbrar, desfrutar, nos alegrarmos com essa pessoa que nós temos hoje aqui por fé no meio de nós. Nós não estamos em qualquer lugar. Como o irmão orou e nós dissemos amém, que o Espírito Santo esteja nos guiando a falar ou não, porque nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos na presença desse homem que esse apóstolo acaba de escrever essas coisas. Muito grandioso, né? E ouvirmos dessas coisas e andarmos então em comunhão com Ele, né? Confessando, porque a comunhão nossa infelizmente, ela não é constante, mas desfrutando dessa pessoa que nós temos hoje vivo na glória, que a qualquer momento vem nos buscar. A qualquer momento nós vamos não somente ver a face desse homem, com H maiúsculo, mas estaremos em sua presença para sempre. Diferentemente da relação que vai existir, desse remanescente, como foi falado no começo da reunião, ou diferentemente de outras relações, muitas famílias, né?
nossa relação com o Senhor é muito próxima. Nós somos privilegiados também. Então, que final de evangelho, que final de livro, né?